do esboço aqui. Vamos lá. Já deixa sua palavra aberta em Lucas 5. Um homem trabalhador, vivendo uma vida que achava ser boa, foi chamado para viver algo totalmente novo e poderoso, mudando completamente a sua vidinha em algo totalmente poderoso. Quem eu vou falar? Apóstolo Pedro. Vamos lá? Todo mundo aqui falou do apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. Segundo ponto, Jesus primeiro o leva para ouvir as verdades. E só depois que ele já tinha algo dentro, foi que Jesus verdadeiramente o chamou. Vamos lá em Lucas, capítulo 5 comigo. 5:1, do 1 ao 11. Capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Certo dia, primeiro, vamos aqui abrir um parênteses. Depois disso daqui, Jesus já tinha chamado ele. Porque Jesus estava passeando na praia, olhou e viu dois caras lavando as suas redes. E ele olhou. Foi por acaso? Não. Já tinha propósito na vida dos dois, principalmente Pedro. Chamou Pedro e André, vem, segue-me. Levou para um cantinho e começou a ministração. Depois desse processo de ministração, veio essa parte aqui, ó, capítulo 5, verso 1, que diz assim, ó. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Verso 2. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali, desocupados. Nossa, está tudo rabiscado na minha Bíblia, hein? Quando os pescadores lavavam as redes, entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco, e dali ensinava o povo. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, agora vá aonde as águas são mais fundas. Então disse a todos, lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor disse, assim, vamos lançar as redes novamente. Verso 6. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse, ó Senhor, deixa-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Verso 9. Pois ele assustou-se com a pesca, com o tamanho e também com os outros que estavam com ele. Verso 10. Inclusive seus sócios, Tiago e João, e filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Minha Bíblia está assim, gente, toda rabiscada. Preciso de uma nova, tá? Pega aí, pastor. Preciso de uma nova, então se quiser me dar, por favor, porque a caneta está assim, presente, tá? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar isso hoje, eu falei com a Amanda ontem, lavando a minha varanda durante o dia, eu falei, meu Deus, tem algo dentro de mim queimando muito forte, eu tô ficando doido, não foi? E eu comecei a compartilhar com ela, eu falei, eu tenho 3 temas para esse mês dentro de mim, e tá pegando fogo, tá um negócio muito forte. Eu comecei aí contei a história de um, que eu não vou falar, que vocês vão vai saber pra frente. Contei a história do outro e contei essa história. Eu falei, mas eu não sei qual falar.
Eu não sei qual o primeiro dizer, mas o Senhor vai dar direção para isso. E aí hoje, quando eu acordei, tomei meu café e fui para a sala. Eu estou desde as 10 horas da manhã. Saí da minha sala às 6:30 da noite para tomar banho. Eu não almocei hoje. Se eu bebi água foi só um pouquinho, né? Porque isso aqui começou a ferver. E o Senhor começou a falar. E aqui ele mostra, primeiro ele chamando Pedro. Todo mundo gosta de pregar Pedro, né? Falando que Pedro é marrentão. Então, vamos lá falar do marrentão hoje. Ele aqui chama o marrento. O cara, o pescador. Primeiro ele leva ele para um cantinho, lá no capítulo 4, depois você pega para ler. Leva ele e André e começa a ensinar sobre as escrituras. Depois, mais na frente, ele vai com aquela multidão que o seguia, pede Pedro, já íntimo de Pedro, né? Simão, afaste seu barco aqui, por favor. Imagina Jesus falando isso, porque eu preciso falar para essa multidão precisa me ouvir. E ele continuou lá, lavando as suas redes, mas ouvindo. E Jesus falou. E aí começa a pegadinha de Jesus para Pedro. Entra no barco. Vá até o alto do mar. Lança as redes. Mas, Senhor, pescamos a noite inteira. Todo mundo já ouviu isso, né? Pescamos a noite inteira. Mas segundo a sua palavra, nós vamos. E foi. Não tinha como mais guardar peixe. Quando ele saiu de lá, ele se jogou aos pés e disse: por favor, se afaste de mim, porque sou pecador. Porque ele entendeu o que tinha acontecido. Por quê? Primeiro Jesus pega ele e prepara o Espírito. Vem cá, vem me aceitar, querido. Vem saber quem eu sou. Depois sobe no monte e fala do que ele estava falando de quê? De fé. E ele mostra para toda aquela multidão, inclusive para quem ele queria mostrar que era Pedro, quem ele era de verdade. O cara enlouquece, entende que é aquele que está na frente dele. Se ajoelha e diz: se afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus olha para ele e fala: mas você vai ser pescador de alma. Pedro, na mesma hora, se você continuar a leitura, você vai ver, ele larga o peixe, ele larga as redes, ele larga tudo e segue a Jesus. E ali começa o processo do marrento ser quebrado. E a gente vai falar disso hoje. Sobre como Pedro era um totalmente neném na fé e como Pedro se tornou o cara chamado apóstolo Pedro, onde na palavra dele teve a oportunidade de escrever 2 cartas, porque cresceu em Deus. Ele não era só o cara que cortou a orelha do soldado, que queria tomar o lugar de Jesus, que era o brigão. Não, Pedro era o cara que Deus queria. Vamos lá comigo? Jesus mostrou para ele quem ele era, o Cristo poderoso, Jesus. E Pedro começou a andar com Jesus todos os dias, durante 3 anos. Que ele o preparou, o ensinou, curando, libertando, transformando por onde ele passava. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4, verso 23. Pedro ali começou a andar com Jesus. E em Mateus 4, verso 23, vamos ver aqui. Se não conseguir andar comigo, anote, pelo menos para você ler em casa. Verso 23. Diz assim: portanto, se vocês estiverem diante do altar, Mateus 4, peraí que eu estou lendo 5. Mateus 4, 23 diz assim: Jesus ia por toda a Galileia ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do reino dos céus. Ia curando toda a espécie de mal e doenças entre o povo. Verso 24. A notícia dos milagres espalhou-se além das fronteiras da Galileia, de tal modo que começou a vir gente para ser curada, até mesmo de regiões distantes como Síria. Qualquer doença ou sofrimento que estivessem endemoniados, tá rabiscado, fosse epiléticos, isso, vai me ajudando, ou paralítico, ele curava, e todos, sem exceção, ele fazia.
Pedro ficou 3 anos andando com Jesus Cristo, aprendendo tudo isso. Olha bem, vocês estão entendendo, né? Porque eu vou chegar ainda no ponto que eu quero. Eu só estou passeando para vocês entenderem que era Pedro. Andou 3 anos com o cara. A gente está aqui há 7 anos. Tem gente que me dá ainda dor de cabeça. A gente ainda que dá umas freadas assim que eu olho e falo, vambora, tá fazendo o que aí? Mas amém, eu respiro e vambora. Pedro andou 3 anos. Andou, vendo, ouvindo e aprendendo. Quando chegou a hora de Jesus ir, Deus prepara todo mundo. Qual era do cara que andou com Jesus? Diz pra mim. Hein, pastor Rafael? Andou com Jesus, coladíssimo. Hoje a gente tem a presença do Espírito Santo. Imagina ele, o próprio. Andou com o cara. Tinha como recuar? Teria como escorregar? Mas não foi só Pedro que escorregou, não. Todos os 12. Todo mundo só fala do coitado Pedro. Tadinho de Pedro, gente. Todos. Até o amado João. Era amado, mas caiu na bananeira. E aqui o Senhor começa a nos ensinar algo. O fato de estar na igreja, independente de tempo, isso não determina o nível do teu crescimento. O que determina o nível do teu crescimento é como você vai reagir quando você vai ter que tomar suas próprias decisões sozinhos. Quando você tiver que andar com as suas próprias pernas. Quando você tiver que tomar suas próprias decisões. Você está aprendendo. E vai chegar um momento, Cici, que você vai ter que ir. E aí? Vamos lá, que eu não vou pular isso não. Eu vou seguir isso aqui. Jesus veio para transformar vidas e trazer crescimento. Que só Ele pode fazer. Quando Jesus fala para seus discípulos que não entraria no reino dos céus se as suas atitudes não excedessem as dos escribas e dos fariseus, Ele estava falando que eles estavam entrando numa transformação, em um grande crescimento poderoso. Naquela época que Jesus veio à terra, quem mandava e desmandava eram os escribas e fariseus. E Jesus veio e fala para os discípulos, olha só, se o seu crescimento, a sua maturidade não exceder a deles, não entrará no reino dos céus. Se o que eu estou te ensinando não entrar em você, se o que eu estou passando para você não ser maior do que eles têm, pode parar aí, porque você não herdará o reino dos céus. Sabe onde está escrito isso? Não vou abrir não, que eu vou pular isso aqui, mas anota aí, Mateus 5, verso 20. Jesus vira para eles e diz, olha só, se não exceder a deles, não reinará o reino dos céus. Olha isso, gente. O conhecimento que Deus estava dando era tão profundo, tão poderoso, que é o que te alcançou hoje. E não era o que eles tinham. Não era o que acontecia com eles. Não. Jesus fala, eles sabem, mas eles não sabem nada. Vocês sabem tudo. O que eles pensam saber não chega aos pés do que vocês sabem. Ele fala, coisas maiores farão em meu nome. Os escribas não têm nada, vocês têm tudo. A faca, o queijo na mão. Vai comer ou vai ficar olhando? Vai avançar ou vai parar? Vai retroceder para se tornar mais um escriba? Ou vai entender que Deus te chamou não por cauda, mas por cabeça? Te escolheu. Assim como escolheu Pedro, o cara que era o zangadinho da turma. Não é, pastor Rafael? Não que você seja. Mas você se identifica. E eu também. Tudo Pedro aqui. Não, e Deus fala, olha só, tem que ser mais, hein? Nível de academia da fé tem que ser mais, hein? Fez academia da fé, tá com tudo, tá com nada. Não é nem o primeiro degrau, tá, queridos? É prosseguir em conhecer, não é conhecer e parar. É prosseguir, eu prossigo, eu avanço, eu não retrocedo.
Porque tem muitos que tem um diplominha lá na paredezinha lá que fez isso e aquilo, teologia tal, teologia A, B, C e D, e não sabe de porcaria nenhuma. Fica sendo peteca na mão de Satanás. O diabo joga pra lá, ele vai. O diabo joga pra cá, ele vai. O diabo bota sentimento, ele sente. O diabo manda chorar, ele chora. O diabo manda ele falar, ele fala. E ele pensa que é o Espírito. O Espírito, ele é santo, ele é vivo e ele traz eficácia na nossa vida. E não dor e morte. Deus vira para eles e diz: olha só, vocês 12 que estão aqui, estou preparando vocês, hein? O que eu estou te dando tem que ser muito mais do que eles têm. Porque se o que eles têm te vencer, significa que o tempo que eu estou com vocês não valeu de nada. 3 aninhos só que Jesus andou com eles. 3 anos? O que é 3 anos andando com o cara? Para quem tem fome, é tudo. Para quem está acostumado. Porque acostumar com a presença de Deus faz você ficar com cara de esfirra crua e pão mofado. Tanto faz se sentiu um arrepiozinho, se não sentiu nada. Se a palavra está boa, se a palavra não está boa. Se quem pregou foi Rafael ou foi Rose, ou foi Silvana ou foi Giovana, ou foi Aline, ou foi... Não! Quando a presença de Deus se manifesta, seja um João falando: eu sinto Deus. Vocês estão entendendo? Ou estão boiando? Deus nos chamou para ter algo maior do que excede aí esse mundo aí. E esse algo maior está dentro de você, que é isso aqui. Ele ficou 3 anos mostrando para os caras o beabá da palavra. Passo a passo de como proceder como ele. E mesmo assim, na hora de avançar, os 12 dão para trás. Apóstola, isso é possível? Sim. Sim. Paulo retrocedeu? Paulo andou com Cristo? Como eles? Mas o cara é o cara. Por quê? Decisão. Entendimento. Armazenou. Guardou. Ouviu o próprio Espírito. E na hora de praticar ele foi excelente. Que até hoje a gente fala dele. Vocês estão entendendo a importância disso? Então, por favor, não desperdice o que vocês estão ouvindo, não. Os caras andaram 3 anos com Jesus e na hora que Jesus precisou deles lá, na hora do sufoco que ele estava precisando orar, porque a angústia estava tomando o coração dele, ele leva amigos com ele e quando ele desce, os caras estão dormindo. Porque o cansaço dominou. Cuidado com o cansaço, hein? Esse cansaço aí pode ser o cão te impedindo de ouvir o que Deus tem para você. Porque na hora que Jesus chama aqueles escolhidos para estar com ele, é um momento tão poderoso e especial que nem o cansaço pode te vencer. E na maioria das vezes o que tem te vencido para te roubar é o cansaço. E foi isso que aconteceu com aqueles caras. Jesus não levou eles ali para ter segurança. Jesus levou eles ali para orar junto. São meus parceiros, vem comigo. Eu tô, olha, naquele momento, eu preciso, vem comigo. Quando desce, cadê os caras? Tudo... Quantas vezes você não dorme no ponto? Jesus está te chamando, você até vai. Mas no momento que você tem que reagir, você está dormindo em cima do puleiro. Desce do muro, querido, acorda. Jesus está te convocando, está na hora de você reagir. Amém? Quem dorme no ponto vê a banda passar. E a banda vai passar e você vai ficar. E a outra banda vai passar e você vai ficar. Enquanto você não tomar a decisão de acordar e avançar. Domingo passado teve uma palavra poderosa aqui. Aleluia, glória a Deus. A igreja estava lotada. Glória a Deus. Hoje também está tendo. Quarta-feira também teve. Todos os dias tem. Basta você pegar, ouvir, guardar e praticar. Enquanto você estiver aqui, sua cabeça voando. Enquanto você estiver aqui, tudo acontecendo, vai acontecer igual eles aqui. No momento que Jesus precisou, ó, cadê? Aposto que é isso aí. Não vim amaciar ego de ninguém, eu vim falar da palavra. E a palavra está te chamando, então ouça e se levante.
Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá ligado? Glória a Deus. Vou virar a folha. Tem pessoas que começam como uma chama de fogo para Jesus. Aleluia. Mas quando o alvo se perde, quando o zelo se vai, dá lugar a um crescimento que não é de Deus. Começa a desenvolver um espírito de indiferença ou negligência, ou até chega a negar, de negação. Quando a pessoa, ela começa naquele fogo, né? Que é um som, aleluia, ei, glória a Deus. Daqui a pouco aquilo vai, ó. Quem que já viu isso? Dá lugar ao quê? Ao Espírito? Não. Pedro foi assim. Pedro começou com todo o gás. Jesus, eu estou aqui. Não, Jesus, se tu morrer, eu vou morrer. Se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou também, Jesus. Eu vou. E na primeira ele fala, nem sei quem é. Não o conheço. 3 vezes, eu vou estar falando isso mais pra frente. Quantas vezes a gente começa em todo o gás, todo pique? Eu falo pra minha liderança assim, é pra ficar no papel, nem fala pra mim. Porque não vem com ideia que não é pra voltar, pra avançar não, porque isso daí, ó, não funciona aqui não. Ou é para se movimentar no fogo do que Deus está mandando fazer, ou é só um foguinho que vai logo apagar. Porque o que é de Deus é para continuar. E quando não é de Deus, gera isso daqui, um espírito de indiferença e negligente e de negação. É um espírito que tá nem aí. Não fui para a igreja hoje, Kiko. Não sei se vou domingo, Kiko. Não tô com vontade, Kiko. A festa da igreja, e daí? A obra da igreja, e vai indo. E vai. Olha, o culto foi um negócio. Olha, o fogo caiu. Tá. Da próxima vez que eu for, eu vou receber. Indiferença. Negligente. Como assim? Leu a palavra hoje? Não, eu estava tão cansado, eu tinha tanta coisa para fazer, que eu não consegui. Eu prefiro ficar sem comer do que deixar de fazer isso. Mas a apóstola está atentando sua saúde, não ele cuida de mim. Não vai fazer isso que cada um tem sua coisa. Eu tenho a minha. Eu sei o que eu posso fazer. Então, se eu tiver que ficar sem comer, eu fico sem comer e estou bem. Estou bem. E não vou perder peso com a dição para contar, estou ganhando. No espírito, porque eu estou crescendo. Amém? Mas tem gente que não consegue. Porque eu fiz muita coisa, porque eu trabalho fora. Eu também, gente. É 48 por 48, final de semana sim, final de semana não. Então eu estou em casa, eu tenho que resolver tudo. Mas quem disse que isso aqui está fora? Quem disse que o meu momento com ele está fora? Tanto é que todos que estão comigo estão se contagiando. Estão aqui, ó. Contagiando, por quê? É fogo que arde, não é fogo que passa. Brasinha não, é furacão de fogo de Deus. Não sei nem se pode falar isso. Mas é fogo do Espírito. É a chama que arde, contínua. Mas eu preciso colocar lenha. E da onde vem a lenha? Da palavra. Se eu não pôr a lenha, o fogo fica o quê? Vai apagar. Você é crente morno ou você é crente quente? Vamos acordar, gente. Vamos acordar que eu vou começar a botar o povo de pé. Eu sou fervendo. Sou quente não. Já passei de quente. Por isso que me veio aqui em Loma doida, não viu nada ainda, me controla. Doida, né, Amanda? Tinha que ir lá em casa hoje à tarde. Aquilo é doideira. Se eu fizer aqui, vocês vão ficar. Mas ele sabe de todas as coisas. Mas eu não vou ser negligente. Eu não vou ser indiferente. E eu não vou negar meu Cristo. Por nada. Como Paulo disse, morrer contigo é lucro, Jesus. E eu vou. O cara nem andou com Jesus. Aí o cara que andou com Jesus, uns fogem, outros se fingem de coisa. O outro ainda seguia de longe. Pedro seguia de longe. Olhando tudo de longe. Ai, Jesus está lá. Ai, meu Deus, Jesus. Aí quando confundiu, não sei, não conheço. Não, você está me confundindo. Nem sei quem é. Queridos. Já pensou se ele fizer isso com você? Apartai de mim, porque nem sei quem vocês são.
Maldito você é. Expulsei no teu nome, falei no teu nome. Mas nem sei quem você é. Tem gente que pensa que não vai ouvir isso, né? Tá chegando o tal sonhado dia. Como tem outros desenvolvendo um nível de maturidade, ficando estagnados, eles estão satisfeitos, pensando que o crescimento não é mais necessário. A palavra do Senhor nos diz que é necessário crescer continuamente, todos os dias. Mas existe aqueles que se acham autossuficientes, que já aprendeu tudo que tinha que aprender e que não precisa de mais nada, ficam estagnados naquilo ali e não querem nem avançar, nem fazer nada. Porque já se acha o poderoso. Querido, você vai cair do cavalo, vai cair feio. E sabe o que é engraçado? Eu ainda vou voltar para te estender a mão, para te ajudar a se levantar, porque essa é a nossa função. Mas com vontade, Parou por quê? Por que parou? Estacionou por quê? Qual é o nível da sua luta que pode parar você? Qual é o nível da sua guerra que pode estacionar você? O que é que falou? O que é que sentiu? O que é que aconteceu que fez ser maior do que ele na sua vida? Se eu conheço, eu quero prosseguir em conhecer. Eu não consigo ficar no beabá mais. Eu não consigo ouvir mais o arroz com feijão. Não dá pra mim. Eu quero mais. E mais. E ai do meu ministério se não procurar o mais de Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou avançar e eles vão ficar. E eu acho que nenhum deles quer isso. Vocês estão entendendo? Vamos reagir. Mas a aposta não está na minha pele, nem você está na minha, querida. Eu sempre falo isso aqui. Cada um tem a sua luta, tem. Cada um tem a sua deficiência, tem. Cada um tem os seus... Tem. Mas ele venceu. E se ele venceu, venceremos. Amém. Você pode dar um aleluia para espantar esse sono daqui? Amém. Tá ligado? Vou botar vocês de pé de novo, hein? Nós precisamos entender isso. Eu preciso entender que eu preciso crescer. Se eu conheci, e porque eu conheço, aí eu vou falar, né? Tem gente que vai expor o seu conhecimento. Aí começa a falar e a pessoa que não sabe de nada fica... Como você sabe? Aí ele se acha. Eu sei. Aí para ali. Sabe, Lucas? Não quer avançar, não. Porque o outro disse que ele sabe muito. A gente não sabe nada, queridos. A gente tem que crescer, né, não, Cabral? E crescer todos os dias. Continuamente até a volta de Cristo. E quando você pensa que você sabe, você não sabe de nada. De nada. Porque quantas vezes a gente pensou... Porque até o achar, eu não quero nem pensar em achar nada. Porque quando a gente pensa que está achando alguma coisa, a gente não achou, foi nada. Mas se for assim, não é assim. Dizem que tudo meu é orando, mas é orando mesmo. Não começa orando não para tu ver se tu vai em algum lugar. A chave é a oração. E eu preciso entender isso, entende? E orando, ele fala, e ele falando, ele dá instrução, ele dá instrução, você executa. Mas quando você estaciona achando que você sabe tudo, o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque a morte vai chegar lentamente. Pouquinho em pouquinho. E quando você vê, pode ser que dê tempo de você sobreviver. Pode ser que já esteja no CTI já morrendo. Então cuidado para isso não acontecer com você, amém? Vamos crescer, vamos prosseguir em crescimento. Vamos lá em Mateus 14. Mateus 14, verso 28. Enquanto você abre, eu vou falar aqui. Pedro pensou que já tinha chegado a um nível onde ele não precisava aprender mais nada. Pedro era um líder entre os discípulos. Devido à sua personalidade, ele era aquele que dava a cara a tapa. Né, pastor Rafael? Foi ele que quis andar com Jesus sobre as águas. Pedro era o cara que se achava. E entre todos os líderes, ele ainda saía mais, porque ele ia... Vamos lá, Jesus, o que é para fazer agora? Não, peraí que eu vou fazer. Ele dava a cara dele, ó. Ele não esperava os outros não reagir, não. Ele ia. Eu imagino. Vamos lá.
com alguns amigos assim, que eu não vou falar agora, mas eu imagino Pedro falando assim: esses otários estão aí parados, tá ouvindo, o senhor não quer reagir, mas eu tô reagindo aqui, Jesus, vamos lá. Pode falar que eu tô indo. Então ele era o cara que pegava e fazia, acontecia. Às vezes acontecia até errado. Né? Igual lá do soldado que ele tentou lá salvar Jesus, cortar a orelha do cara, meu Deus do céu, e Jesus: para, Pedro. Põe a orelha do cara no lugar. Pedro, quase falou pros outros: tira esse homem daqui. Né? É assim que acontece. Vamos lá, Mateus 14. Mas Pedro que decidiu andar. Foi Pedro. Vamos lá, 14, verso 28. Vamos ler o 25? Vamos ler 14, 25, que diz assim: já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima das águas. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Olha isso, gente. Aparece aqui, cuidado para você não confundir a presença de Deus com a presença de fantasma, hein? Cuidado, os caras andaram com Jesus, Jesus já vindo sobre as águas, eles olham e falam: fantasma, e tremendo de medo. Olha aí, hein? Ó, avalia você aí, hein? Verso 27 diz assim: mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Imagina Jesus falando isso. Eu no lugar dele morreria de rir. Olha os caras que eu escolhi para ser meus representantes. Meu Deus do céu. Verso 28. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor. Olha isso, ainda duvidou, hein? Se realmente é o Senhor, diga-me para eu caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Vendo. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Ai, otário. Meu Deus do céu. Verso 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, porque você duvidou, disse. Enquanto eles subiam no barco e o vento parou, os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu tô andando com o cara tá ressuscitando morto. O cara tá curando coxo, tá andando, cego tá vendo, surdo tá ouvindo. O cara vem sobre as águas e ainda grita: és tu mesmo? Se for, me faz pra eu ir aí. Olha, misericórdia. Eu peguei e falei: o que é isso? Hoje. Eu já disse aqui 1000 vezes, mas não com esse entendimento de hoje. Eu falei: que otário. Por isso que afundou. Afundou porque duvidou. E quando entra dúvida, você não permanece naquilo que você ouve. E se você ouve palavra e a palavra te produz fé, mas a dúvida entrou, a fé está sendo roubada e você está ficando, sabe o quê? Otários. Vai afundar. Apóstolo é, gente. É. Pedro foi o único cara que andou por cima das águas. O único. Olha bem o nível da fé desse cara. E no momento que estava, que está se aproximando de Jesus, ele olha para o seu lado e vê um vento. Jesus! Ah, pelo amor de Deus, cuidado com o vento que está soprando aí, hein? Vai tentar roubar a tua fé, vai tentar te paralisar e você vai afundar. Eu não vou te salvar, não. Fala: que é isso, apóstolo? Dá licença. Pedro está aqui como exemplo, gente. E Deus estende a mão. Vem cá, garoto. Homem de pequena fé. Pequena fé, o homem andou sobre as águas. Pequena fé. Olha bem isso, hein? Que é isso? Eu quero andar sobre as águas também, cara. Se coisas maiores eu vou fazer, eu quero. Se ele tem pequena fé, eu tenho grande aí.
Vamos tirando a descontração e vamos lá. Eles duvidaram que era Cristo, mesmo andando com Jesus. Questionou. Quantas vezes o Senhor se manifesta nas nossas vidas de forma que nós não queremos, de maneira que nós não esperamos, e a gente duvida? Quantas vezes o Espírito Santo quer nos ensinar coisas que não é da forma que desejamos, sonhamos e queremos, e a gente bate o pezinho e diz: isso não é Deus não, isso é o fantasma. Porque foi isso. Os caras andaram com Jesus, estavam lá, vendo Jesus sobre as águas. Jesus teve que gritar: sou eu. E mesmo ele gritando, o outro, o bobão, diz: és tu mesmo, se for, me faz andar até tu. Ah, gente, quantas vezes mesmo ele se apresentando a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Porque isso daqui não está firme. Quando eu não estou firme no que eu estou ouvindo, quando eu não estou firme no que eu estou aprendendo, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Não se acha autossuficiente como Pedro se achou. Não se acha o tal que não precisa aprender. Ele se achou assim e viu que precisava muito aprender. Que o que ele achava ser maior do que os outros, ele viu que não era nada. Ele se achava o cara que podia fazer qualquer coisa, que Deus podia contar com ele. E no momento que ele podia mostrar para os caras: eu andei, ele andou, mas ele afundou os caras. Você andou, mas no meio do caminho você parou. Você foi, mas um ventinho te estacionou. Cuidado com o vento, hein? Pedro acreditava em Jesus, mas bastou um vento forte para a sua fé ser abalada. No verso 30 fala sobre isso. O vento soprou e ele foi afundando. Às vezes a gente acredita em Cristo muito forte, mas vem um vento que você fica assim: será? Como? Povo de pequena fé. Quando a gente passou há 2 anos tudo que a gente passou, teve gente que falou: será que a IGAP vai? Será que a IGAP para? Hoje Deus me sacudiu com uma palavra minha de 4 anos atrás. A Duda, olhando no YouTube, viu uma pregação que eu estava pregando na semana referida a 4 anos atrás. E eu estava falando sobre quem? Espírito Santo. E ele invadiu a minha casa hoje, me fazendo entender. Porque eu me ouvindo, eu parei e olhei para a televisão. Eu odeio me ouvir, mas eu estava me amando me ouvir. Não era eu, querido. Era ele falando ali, através daquelas palavras de 4 anos atrás para mim, o que eu precisava para hoje. E ele me sacudiu. E eu estou aqui, pronta para sacudir quem quiser, através da palavra. Vamos ter fé para não só andar sobre as águas, mas para invadir tudo que a gente precisa invadir. Amém? Estou correndo um pouquinho, gente. Já estou finalizando, hein? Pedro achava que tinha fé total em Jesus. E por isso afirmou com convicção que morreria por Jesus, se fosse necessário. Em sua mente, Pedro estava até certo que faria tudo por Jesus. Sim, porém isso ainda não era verdade. Lucas 22, vamos lá comigo. Às vezes a gente acredita na mente que a gente que vai acontecer, que vai dar tudo certo, mas está na mente e não no espírito. Se está na mente, não vai acontecer. Capítulo 22, verso 31 de Lucas, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, quando separa a palha. Porém eu em oração supliquei por vocês, para que não lhe faltasse fé. Portanto, vamos lá que isso aqui é muito importante. Quando você estiver arrependido e voltado-se para mim, fortalecerá a fé dos seus irmãos. Verso 32.
e 3. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer com o Senhor. Mas Jesus disse: Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Até imagina que Jesus falando isso aqui. A você, meu querido. Entre agora e amanhã de manhã, antes que o galo canta, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Só até aqui. Vamos lá, isso aqui, arrependimento significa conversão. Em outras versões, a Viva fala arrependimento, a outra versão fala conversão. Olha o que Deus está falando aqui, o cara andou 3 anos com ele. Né? O cara andou sobre as águas. O cara fez tudo. Mas Jesus fala aqui, olha só, Simão, Satanás está pedindo para peneirar vocês. Para separar como separa palha. Eu vou te dizer mais, Simão. Se você não se arrepender e voltar para mim, e fortalecer a fé dos seus irmãos, quer dizer, você vai precisar se converter, Simão. Porque você não é convertido. O apóstolo é isso aqui. Eu li isso aqui em todas as Bíblias que você pode pensar. Se você não se converter, se você não voltar para mim, não vai acontecer. Mas Senhor, morreria por você. Entraria na cadeia por você. Ah, Simão. Ah, de hoje para amanhã, acho que o galo canto vai me negar 3 vezes, Simão. Eu, Senhor? Tu? E aconteceu do jeito que Deus fez. E sabe o que aconteceu depois disso? Simão se sentiu como, gente? A Bíblia diz que o choro dele era amargo. Amargo. Tem gente que chora, né, com aquele arrependimento fajuto, falso. Pegou. Perdão, Jesus, daqui a pouco tá fazendo de novo. Simão chorava amargamente. Arrependido. Sabe por quê? Porque no momento que ele disse a última negação, Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou, revelou para ele o que estava acontecendo. E quando Jesus revelou para ele o que estava acontecendo, no moral da história, ele não tinha como negar. Quando Jesus olha para você, não tem como você ser outra coisa a não ser você mesmo. Quando o crescimento dá início na sua vida, e foi aqui que o crescimento de Pedro começou a dar, não tem como você continuar sendo o mesmo. Algo vai acontecer. Nem que você chore com amargura no coração, com dor, com sofrimento, mas vai ser arrancado o espinho, vai ser quebrado o vaso, vai ser refeito sim. Porque Ele é o Senhor que faz, amém? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Finalizando agora para valer, gente. Eu vou pular aqui que eu quero falar de outra história. Sobre isso ainda, algo poderoso, que é o que eu falei. Vamos lá ver comigo Lucas, capítulo 22, verso 57. É a mesma história ainda, hein? Algo poderoso sobre isso aconteceu. Olha só, Lucas 22, verso 57 diz assim, ó, mas Pedro negou a primeira vez, primeira vez que Pedro negou. Mulher, disse ele, e eu não conheço esse homem. Depois, outro olhou para ele e disse, você deve ser um deles. Não, Senhor, não sou, respondeu Pedro. Verso 59, terceira vez, cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem afirmou, eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque também é de Galileia. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Naquele momento, Jesus voltou o olho para ele. Então Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Eu sei, estou aqui de olho aqui. Você passou 5 minutos, mas eu vou finalizar esse pedaço aqui. Nós precisamos entender isso. A palavra ela vem para trazer crescimento. Crescimento nem sempre é bom, porque mexe com tudo. Quando a criança cresce, começa a sentir dor nas juntas, porque os ossos estão se esticando, né?
E aí tem médico que fala normal, vai passar, aí entra com vitamina e etc, né? Perde os dentes, porque está em fase de crescimento, então outro dente vai nascer. E nem sempre é bom o crescimento. Crescimento espiritual mexe com toda a sua carne. E mexer com a sua carne é mexer com as suas vontades, com seus desejos, com o que você pensa, com o que você quer, com o que você come, com o que você veste. E isso causa dor na maioria dos casos. E Deus estava dizendo aqui para ele, nesse momento que olhou para ele: Pedro, você fez o que eu falei. Está pronto para crescer agora? Por isso que ele saiu chorando amargamente. Porque ele entendeu. Eu achei que eu era o cara. Eu achei que eu sabia. E olha o que eu fiz com o mestre. Judas foi lá e morreu. Mas Pedro, lembra do início da conversão? Tinha algo dentro dele, palavra, que ele guardou. Não que não existia Judas, mas Judas, Pedro guardou. E mesmo assim fez todo o que fez. Mas nesse momento Pedro começou a mudar a sua vida e a sua história. Amém? O apóstolo Paulo, tão maduro espiritualmente, mas ele não se considerava ter atingido a perfeição, a maturidade. Ele sempre se esforçava para crescer e melhorar cada vez mais. Eu quis botar isso aqui porque é assim. Paulo foi o cara que teve um encontro com Jesus. Pum! E desse encontro o cara só cresceu. Pedro andou com Jesus, andou com os discípulos e só precisou ter isso aqui para Pedro. Pum! Paulo bastou um encontro. E mesmo assim, o cara não se considerava nada. Filipenses, vamos lá comigo rapidinho. Filipenses 3. É uma declaração dele que eu acho tão linda. Acho linda essa declaração. Eu não podia deixar de falar ela. Filipenses 3, verso 12. E Paulo fala assim, não, que eu já tenha obtido tudo. Isso eu já tenho Não, que eu já tenha obtido tudo isso. Ou já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou. E que quer que eu seja. Verso 13. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Para, gente! O cara era o cara e estava dizendo: eu não sou nada. E o outro que não era nada se achava tudo. Entendeu a diferença? Mas ele se tornou tudo. Eu não vou falar agora, deixa para quarta-feira. Mas Pedro se tornou. Está aqui. Só esse versículo, Atos 4. Vamos lá ver o que Pedro se tornou rapidinho? Atos 4, no verso 1. Diz assim, e quando Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais e comandantes da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E eles prenderam. Ih, gente, tá muito rabiscado aqui. Me presta uma Bíblia que não esteja tão rabiscada. Isso. Tá rabiscado também não, né? Vamos lá. Aonde que eu tô lendo? 4:1. E quando Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, verso 1, e o comandante da guarda do templo, e alguns dos saduceus vieram a eles,
muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João, e como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Verso 4. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de... Quantos? Verdade? Verso 5. No outro dia aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estava reunido em Jerusalém. Ali estava o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Agora vem a parte que eu mais gosto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ilustres autoridades e anciões da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizada na cura do aleijado, é como aconteceu. Permita-me que eu claramente afirme aos senhores. Olha isso, gente, que Pedro abusado. E a todo o povo de Israel, que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. O Pedro, que não se achava nada, se tornou tudo. O Pedro, que não se achava, se tornou, porque no momento que ele negou Jesus e no momento que ele teve um encontro com aquele olhar, ele se converteu. E naquela conversão tudo mudou, ao ponto de chegar isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Esquece as crianças, eu estou acabando, você já vai ficando de pé. Ao ponto que chegou isso aqui. Ele ficou tão cheio da autoridade, tão cheio de Deus, que ele disse: você quer saber, meus senhores? Imagina isso, gente. A quem nos enviou e que autoridade é essa? Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. O de Nazaré. A autoridade é dele, poder é dele, é no nome dele que a gente fez essa caridade aí, essa bondade aí. O que mais? Fica só por aqui, quarta-feira tem mais, fica de pé nessa noite. Aleluia! Quarta-feira comigo de novo, aleluia. Graças a Deus. Vocês entenderam a palavra hoje? Amém? Então eu vou passar um deverzinho de casa, anota aí, se você puder anotar. João, capítulo 21, 15 e 17, Evangelho de João, tá? Atos 2, 14, depois Atos 3, 15, depois Atos 3, do 3 ao 10, deverzinho de casa, tá bom? Põe a mão sobre o seu peito nesse momento. Hoje é culto pela família, amém? Mas nós estamos crescendo em Cristo e o poder do Espírito Santo tem se manifestado sobre a sua vida, amém? Você crê nisso? Você quer sair daqui da mesma forma que você entrou ou já mudou algo aí dentro?